Boa noite, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto. Quero passar os avisos de interesse da igreja. Então, só repetindo os avisos que nós tivemos na semana passada. Continuamos a ter as nossas reuniões de oração online com a nossa SAF, através do WhatsApp, né? Os grupos foram mencionados aí, né? Temos um grupo com a irmã Sueli, outro com a irmã Sandra, outro com a irmã Eunice, com a irmã Rose, com a irmã Patrícia, com a irmã Gesa, com a irmã Madalena e com a irmã Marta. Então nós temos vários grupos de oração. Os irmãos estão orando, as irmãs estão orando e sempre são bem-vindos mais orantes. Então se você quer orar conosco, pode me procurar a irmã Marta. Nós providenciaremos aí que possamos orar toda terça-feira às 8 horas da manhã, a partir das 8 horas, no horário que todos puderem, né? Até o final do dia. Também lembrando que no primeiro domingo do mês de outubro teremos também a Santa Ceia, como foi agora em setembro, presencialmente aqui no templo da igreja. Sobre as atividades, lembramos que já retornamos com atividade no domingo, apenas um culto às 9 horas da manhã, né? À noite temos o culto online. Então o culto online permanece no domingo à noite e no domingo de manhã o culto presencial. Em princípio, ainda nesse mês de setembro, as atividades da quinta-feira permanece o culto online no lar, toda quinta-feira às 20 horas. Né? Permanecemos com a arrecadação de alimentos para donativos aí, alimentos e donativos para as famílias carentes. Qualquer dúvida pode me procurar, entrar em contato com o presbítero Marcelo também. E lembramos que aqueles que permanecerem no templo durante o culto devem obedecer às normas da Secretaria de Saúde, né? O uso obrigatório de máscara, fazer o uso do álcool gel, manter o distanciamento de 2 metros, né? E também evitar aí a presença no templo de pessoas maiores de 60 anos, pessoas com doenças, problemas de saúde, né? Também menores de 12 anos. Então são esses os nossos avisos. Nós então vamos iniciar o nosso culto na noite de hoje. Eu te convido então a fechar os teus olhos, curvar tua fronte, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos acompanhe nesse culto, que o Senhor venha com teu Santo Espírito nos orientar, ó Deus, direcionar nossas palavras, nossas orações, a leitura da tua palavra, a ministração da tua palavra, Deus, cantar dos nossos lábios, ó Deus, cantar dos nossos lábios e o meditar do nosso coração, Pai. Seja conosco em todos os momentos desse culto, Pai, que nada venha nos atrapalhar de prestar-te um culto que lhe seja agradável, Pai. Assim nós oramos e pedimos a tua presença em nome de Jesus, teu Filho e Senhor nosso. Amém. Irmãos, nos nossos lares, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 144. A palavra do nosso Deus assim nos diz: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixe, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. De saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi seu servo. Livra-me, salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja ruptura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim procede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. E o verso
9 diz para nós: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. Esse é o desejo do meu coração, e eu sei que é o desejo do teu coração aí no teu lar, é o desejo da família cristã de louvar, de bendizer e adorar o nosso Deus, entoando-lhes cânticos de louvores, hinos de louvores e gratidão ao nosso Deus. Então eu te convido nesse instante a cantarmos o hino de número 179 do Inário Novo Cântico. Cantemos. Saudamos, irmãos, em Cristo, lembrando que temos visto nesses anos pelas lutas, tentações, atendidas foram nossas petições. Toda glória seja o nome do Senhor. Vinde todos entoar o seu louvor. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Um dia tão glorioso temos, e ao nosso Pai agradecemos, pois Ele quem nos dá real prazer, e é fiel em nos guardar e proteger. Vinde vós, irmãos, conosco a Deus cantar, desta bênção vinde, pois participar. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus virão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Alegres todos jubilemos, a grande Salvador cantemos. Ele como filho Jesus escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos na aurora celestial. Bem alto agora vamos nós cantar, que a terra e os céus irão nos ajudar. Até aqui Deus mesmo nos guiou e com a sua mão nos ajudou. Amada igreja, tendo nós adorado o nosso Deus com esse cântico, também é momento para nós como igreja confessarmos a Deus os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. A palavra do nosso Deus, registrada lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, diz assim para nós: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós somos chamados à presença de Deus para confessar os nossos pecados, mas chamados com a certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Então, eu te convido aí no teu lar, aqui façamos uma oração silenciosa. E enquanto você, meu irmão, minha irmã, ora aí no teu lar, eu estarei orando aqui também, pedindo a Deus a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Oremos. Pai amado, Deus santo e poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, mais uma vez chegamos à tua presença e nesse instante, Deus, para confessar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas quedas. Ó Pai, aquilo que nós fizemos, o que deixamos de fazer, que nos omitimos, ó Deus, de fazer. Aquilo que, ó Deus, desagradou o teu coração, que entristeceu o teu Santo Espírito, ó Pai. Te pedimos que com amor e misericórdia o Senhor nos perdoe.
nos lave, nos purifique no sangue do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e amado Salvador, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, recebe a nossa confissão, em nome de Jesus, recebe, ó Deus, nosso pedido de perdão, nosso clamor, porque chegamos a Ti, ó Pai, confiados na obra de Cristo Jesus, confiados, ó Deus, naquilo que o Senhor operou por nós, tendo Ele morrido por nós na cruz do Calvário, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, porque nós, mesmo não sendo escravos do pecado, vez por outra acabamos, ó Deus, pecando, caindo em nossas falhas, nos nossos erros, em nossos pecados, ó Deus, te ofendendo. Pai, em nome de Jesus, recebe a nossa oração, em nome de Jesus, recebe a nossa petição de perdão, em nome de Jesus. E por amor de Cristo Jesus, nos perdoa, nos lava e nos purifica. Assim nós oramos hoje e para sempre, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, também é tempo de lembrar de uma das funções da igreja, que é orar uns pelos outros, de colocar diante de Deus as nossas necessidades. E o nosso boletim tem trazido para nós motivos de oração. Nele consta ali o bem comum da igreja, conselho, junta diaconal, sociedades internas, o retorno das atividades da igreja de forma integral, a escola bíblica, nosso presbitério, também nosso seminário, o nosso hospital, o projeto Casa Lar Esperança, né? A cura do coronavírus, a descoberta aí de uma vacina, né, que seja eficaz. Também as famílias que estão aos pés do Senhor, a família do diácono Adilcimar, do presbítero Daniel, da irmã Delíria e do presbítero Júlio. Também por saúde e cura de enfermidades, do Arthur, do presbítero Onésimo, agradecimento, né, pelo Arthur, porque já melhorou, já está bem. Também pelo presbítero Onésimo, a irmã Iraci, Conceição, a irmã Elídia, a irmã Rossana, diagnosticada, aí, segundo o que me foi informado, diagnosticada com Covid. A irmã Iridemar, Leondina, Fernanda, também pela Sônia, né, de maneira especial pela Sônia, pelo tratamento. Nessa última sexta-feira não pôde fazer tratamento com a quimioterapia, a imunidade estava muito baixa, então esperamos que Deus esteja agindo na vida dela, ela possa na próxima sessão realizar a sessão de quimioterapia. Gratidão pelo parto da Letícia, gratidão pelo emprego da Patrícia, continuar orando pela Ladirene, que foi vítima de um AVC. Então, motivos de nós orarmos, motivos de nós nos achegarmos diante de Deus, porque a palavra do nosso Deus, você que está com a tua Bíblia aberta, lá no Salmo 143, verso 1 diz assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Atende-me, Senhor, a minha oração. Então é o momento de nós orarmos também, intercedendo. Eu farei a minha oração aqui, você faz a tua oração aí no teu lar. Se você tem um motivo especial de orar a Deus, essa é a hora de colocar diante do Senhor. Oremos. Pai Santo, Deus amado e todo-poderoso, ó Pai, colocamos diante do Senhor mais uma vez em nossas orações, Deus, toda a nossa petição, todos esses motivos de oração que acabamos de mencionar, e também, ó Deus, os motivos de oração que estão sendo mencionados, colocados diante do teu altar, ó Deus, nesse instante, pela tua igreja, pelos teus filhos, teus servos e servas, ó Deus, que nesse instante oram comigo, Pai. Pai, olha para o coração aflito de cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, ó Pai. Olha para cada necessidade, olha para cada pedido de oração que tem sido colocado diante do Senhor, ó Pai. E atende conforme nós lemos na Tua Palavra, ó Deus, com a fidelidade que só o Senhor pode, ó Deus, nos dar. Pai, atende a nossa oração, nosso pedido, nosso clamor. Pai, também nesse momento de oração, ó Pai, colocamos diante do Senhor, ó Deus, os nossos motivos que são de gratidão, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos, porque o Senhor já operou milagres, ó Deus, na vida da Tua igreja. Porque a vida do Arthur, ó Deus, o Senhor colocou a mão poderosa sobre ele e restaurou a saúde dele, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, também colocou a mão sobre a vida da Letícia, ó Deus, sobre a vida da Lia, ó Pai, teve um bom parto. Pai, te agradecemos também porque o Senhor colocou a mão sobre a vida da Patrícia, ela conseguiu um emprego, ó Deus. E queremos então, confiantes em tudo isso que o Senhor tem feito, dedicar ao Senhor, ó Deus,
nossos irmãos e irmãs, ó Pai, colocando esses que nós já citamos, e de maneira especial a vida da Rossana, a vida da família dela, a vida da Sônia, ó Deus, que está passando por esse tratamento de câncer, e que tantos quantos, ó Deus, neste instante estão sendo lembrados nesta oração em conjunto que nós fazemos, ó Deus, colocando diante do Senhor os nossos pedidos, Pai. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ó Deus, como diz a Tua palavra, e nos atende conforme a Tua fidelidade, ó Deus, nos atende conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. E que tudo seja feito, não porque estamos pedindo, mas estamos, ó Deus, e não porque estamos pedindo de forma confiantes em nós, ó Pai, mas nos atende para a glória do Teu nome, ó Deus, para que o Teu nome seja adorado, para que o Teu nome seja glorificado por nós e por todas as nações, ó Pai. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Momento de alegria também, a nossa felicidade também no Senhor, de poder com a igreja louvar, adorar e bendizer ao nosso Pai Celestial. Nós já iniciamos nosso culto em adoração, lendo a palavra, cantando o hino de louvor ao nosso Deus. Nós também já oramos, confessando os nossos pecados. Nós oramos também, colocando a vida dos nossos irmãos e irmãs diante do Senhor. E agora é hora de, mais uma vez, continuar adorando, porque estamos adorando desde o princípio, mas agora, mais uma vez, adorar juntamente com uma família que nos é muito querida, que é a família do presbítero Daniel, que tem servido ao Senhor também nesse ministério de música, neste momento de pandemia. Tem se dedicado, ele que trabalha a semana toda, e tem se dedicado a chegar ao final da semana e ainda, junto com a família, gravar, editar, colocar disponível para nós cânticos que nos levem a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então agora nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos glorificar o nosso Deus com cânticos de louvor junto com a família do presbítero Daniel. Cantemos. Graça e paz, irmãos. Mais uma oportunidade de estarmos em família da fé para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que nós possamos nessa noite em família louvar e engrandecer o nome do Senhor. E a gente vai estar cantando Deus Supremo És. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre
escorre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Pai, nós queremos, ó Deus, estar te louvando, Senhor, te engrandecendo e te agradecendo também, ó Pai, porque sabemos que mesmo imperfeitos e falhos, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Deus. O Senhor tem olhado para nós, ó Deus, com seus olhos de amor, ó Pai. E agora, em especial, Deus, nós queremos estar te pedindo, Deus, suplicando as suas bênçãos sobre a vida desta igreja, Deus. Que o Senhor esteja alcançando a cada membro, Deus, aqueles que estão desmotivados, ó Deus, enfermos. Que o Senhor esteja, ó Deus, amparando, confortando, ó Deus, e buscando, ó Deus, derramando das tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Deus. Nos abençoe, ó Deus, nos guarda. Nossa oração e nosso agradecimento no nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amada igreja, chegamos ao momento mais importante do nosso culto. Até aqui falamos com Deus, expressamos nosso louvor, nossa gratidão, e agora o Senhor fala conosco através da porção da sua palavra. Vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. Até que os irmãos encontrem aí nas suas Bíblias, vamos orar pedindo que Deus nos oriente. Oremos. Pai Santo e Poderoso, Deus amado, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, agora nós chegamos a Ti, ó Deus, para ler a Tua palavra, para estudar a Tua palavra, para, Deus, aprender de Ti na Tua palavra. Pai, te pedimos que em nome de Jesus o Senhor nos oriente. Em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos que o Senhor venha com a ação do Teu Santo Espírito, nos iluminar, nos instruir, ó Deus, e nos ensinar uma porção da Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, ela por si só é viva e é eficaz. Nós te pedimos, ó Deus, que nesse momento que ela está sendo lançada, ela venha e produza, ó Deus, os frutos para a qual está sendo lançada. E que produza 30%, 60%, 100%. Que cada vez mais, ó Deus, este Teu servo diminua. E que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado. O Senhor seja exaltado. E o Senhor cresça, ó Deus, no meio do Teu povo. O Teu nome seja engrandecido, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, Evangelho de João, capítulo 9, palavra do nosso Deus, assim nos diz: caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu.
Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou-lhe lodo aos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram aos cegos, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. E é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhes disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tinha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontraram e lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Um texto longo, mas que revela uma cura feita por Jesus, aquele cego, e que vem trazer para nós alguns ensinamentos, né? Acerca deste encontro que teve este homem com Jesus. Encontro esse marcado, e que poderíamos nós dizer aqui de uma maneira até simplista, que não foi apenas um encontro, mas foram 3 encontros num só. Ao ler as Sagradas Escrituras, nós começamos a entender esse agir de Jesus na vida deste homem, e que gera nessa partilha de 3 mensagens, de 3 encontros, algo que intrigou aquele povo, né? Jesus caminha, então ele encontra esse homem, e já de início os próprios discípulos vêm interrogar o Senhor Jesus, né? Mestre,
quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse? Então, aos olhos daqueles homens só haviam dois motivos: ou ele havia pecado, ou seus pais haviam pecado, para que ele então sofresse aquele mal. E Jesus então traz a eles uma nova perspectiva. Não necessariamente os males que afligiam a humanidade e que nos afligem hoje, né, são necessariamente causados de uma forma ou de outra pelo pecado. Pecado nosso ou dos nossos pais. Como perguntaram aquele homem: quem pecou, ele ou seus pais? Né? Mas algumas coisas, algumas situações, alguns sofrimentos, tribulações, dores, angústias, vêm a nós não por conta de pecado em si, mas para que se manifeste a glória de Deus, para que se manifeste a ação miraculosa de Deus. É o que Jesus responde a eles, e então ele começa a agir miraculosamente na vida daquele homem, né? E ele diz que isso era necessário, e diz que era necessário que os discípulos também fizessem aquilo que ele faz, né? Ele diz: é necessário que façamos obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto os homens podem ver, né? E ele diz: eu sou a luz do mundo. Então, olhando para esse texto, o que nós podemos encontrar aqui? E eu quero, nessa noite, de maneira um tanto quanto breve, que devemos ser, né, ao ministrar via a internet, olhar para esse texto e encontrar aqui 3 encontros que Jesus tem com esse homem. É um só encontro registrado nas Sagradas Escrituras, mas que revelam 3 encontros de uma certa perspectiva, né? O primeiro encontro que nós encontramos aqui é um encontro prático, né? O verso 7 vai dizer para nós: e dizendo-lhe, verso 6, né? Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então é um encontro prático, um encontro de realização, um encontro de efeito imediato, onde o homem que é cego encontra Jesus. Jesus o encontra e então, de maneira miraculosa, aplica-lhe lodo no olho, manda que ele vá lavar-se no tanque de Siloé, no tanque do enviado, e então ele volta vendo. O primeiro encontro se torna assim um encontro de maneira muito prática, que revela o que nós muitas vezes encontramos nessa nossa vida cristã de hoje em dia, né? Jesus cura o cego, Jesus faz um milagre. Agora ele pode observar as maravilhas que estão à sua volta. Agora ele pode se encantar com o mundo. Agora ele pode se encantar com as cores do mundo. Agora ele tem contato com as pessoas. Agora ele se vê. Agora ele vê quem ele é. Agora ele vai poder ver seus pais. Ele pode contemplar tudo à sua volta. Então é uma maneira prática. E o que nós aprendemos com esse encontro prático de Jesus, né? De que o encontro com Jesus, ele resolve problemas. E de fato, muitos de nós tivemos um encontro efetivo com Jesus, um encontro de resolução de problemas. E muitos de nós, isso quando eu falo como igreja, muitos tiveram um encontro prático com Jesus que resultou em conversão, que resultou em salvação. Como assim, pastor? São aquelas pessoas que vieram a Cristo numa dificuldade, numa necessidade, num problema, e então, achegando-se com o coração totalmente aberto a Cristo, claro que primordialmente pela ação do Espírito Santo, então chegaram a Cristo, abriram suas vidas, seus corações a Cristo, e por ele foram salvos. E ao mesmo tempo que foram salvos, tiveram seus problemas resolvidos. E então puderam dizer: realmente esse é o Deus verdadeiro, porque eu clamei e ele ouviu, eu pedi e ele resolveu os meus problemas. E ele é o Deus verdadeiro, então agora eu servirei. Né? É claro que todas as ações direcionadas pelo Espírito Santo. E nós já vimos isso diversas vezes, né? Vários testemunhos. Pessoas que, até tem um pastor amigo meu que diz assim, eu estive num encontro antes da minha conversão e lá o pastor pregava e então eu comecei a abrir os olhos da fé, né? E então questionava Deus, então coloquei Deus à prova. Falei: Deus, eu quero ir trabalhar, se o Senhor é Deus de fato, se o Senhor realmente falou comigo e tem falado comigo, eu quero que o Senhor
eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer um processo seletivo, eu quero trabalhar lá em tal lugar, com tal pessoa, em tal departamento. E feito isso, colocado Deus à prova. Claro que isso não é, colocar Deus à prova não é um estímulo para nós, né? Mas eu trago aqui como testemunho, né? Tendo feito isso, Deus se revelou a ele dessa maneira. Deus resolveu o problema dele e fez exatamente como ele pediu. E então ele se converteu. Trago aqui como meu testemunho também. No meu processo de ter os olhos abertos à fé, também passei por isso. Chegou um momento que eu falei para Jesus: Pai, eu quero que o Senhor me revele aqui na Tua Palavra. Eu quero que o Senhor fale comigo aqui na Tua Palavra. Se o Senhor ouve as minhas orações, elas através de um intercessor que não Jesus Cristo, ou que pode ter um intercessor além de Jesus Cristo, de uma maneira, como os irmãos podem entender, eu era do movimento católico, né, cristão católico. Então, se é que pode existir assim, né, esse termo, então os irmãos sabem que a intercessão pelos santos na vida católica é comum, mas eu comecei a questionar isso. Então eu falava: Senhor, se eu não preciso de alguém que interceda a mim até Cristo, e daí de Cristo interceda a mim ao Senhor, se eu posso chegar direto a Cristo, eu quero que o Senhor, não quero que ninguém fale isso para mim. Eu quero que o Senhor fale comigo através da Tua Palavra, que o Senhor se revele a mim na Tua Palavra. E então, naquele dia em que eu fiz esta oração, depois eu fui ler a Palavra de Deus e o Senhor veio e traz para mim o seguinte texto lá de 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então Jesus resolveu o meu problema, Deus resolveu o meu problema. Ali prático, um encontro prático com o meu pedido de oração e a revelação dele nas Sagradas Escrituras. Então eu criei em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida, como o único mediador que eu tenho entre Deus e mim. Então, o primeiro encontro desse homem é um encontro prático. Pastor, e qual é o segundo encontro? O segundo é um encontro religioso. Sem querer, o cego ele se vê num grande debate teológico, né? Ele está ali no meio. Primeiro tem essa questão, a questão do pecado, né? Pecou ele ou pecou seus pais. Depois tem a questão do sábado, né? Questão teológica, né? Jesus não guarda o sábado, os fariseus o acusam, né? Então ele tem um encontro religioso, né? Ele está dentro de um debate teológico, né? A ponto dele fazer aí um pronunciamento aí com os fariseus, um questionamento, né? E ele mesmo traz a eles indagações, né? Sobre Jesus. Aponta a eles, né? Vocês que deveriam saber quem é ele, como vocês não sabem, né? Se ele não é de Deus, como que ele pode fazer tais coisas, né? Nós bem sabemos que Deus não ouve pecadores, não atende a pecadores. Como ele, pois, atendeu a este homem? Então ele se vê dentro de um contexto religioso, uma briga teológica ali dentro. Então há um contexto religioso, né? Claro, específico, né? E isso também acontece na vida das pessoas, né? Quantas igrejas não nasceram, quantas denominações não nasceram por conta de debates religiosos, né? Então esse homem também tem essa parte desse encontro religioso, né? O que eu quero trazer para a igreja nesse instante? Que nós não podemos, esse homem não ficou no debate religioso. Então, são duas coisas. Nós não podemos ficar nem somente no encontro prático, também não podemos ficar somente no encontro religioso. Criar somente uma religiosidade, servir a Deus por religiosidade, por ritualismo, né? Este homem, esses três encontros vão culminar na salvação, vão culminar na conversão, vão culminar num homem que diz: eu creio. Né? Então o encontro completo de Jesus registrado nesses três encontros é o encontro que se revela a Cristo como Senhor e Salvador daquele homem, né? Mas esse único encontro, ele é partilhado nesses três encontros, e não podemos ficar só com uma parte, nem com o encontro prático, nem com o encontro religioso. Alguns querem ficar só com a parte prática, que Jesus fique só resolvendo seus problemas. Outros querem ficar só com a parte religiosa, colocam Jesus ali dentro do templo da igreja. Não, ali é o momento de servir a Cristo, ali é a hora de servir a Cristo, no dia, no horário específico.
colocam servir a Cristo como o ato de prestar culto, mas servir a Cristo é toda uma vida, né? Então não é somente estar no culto, não é somente prestar culto, não é somente viver a religiosidade, não é somente partilhar de debates teológicos, não é somente conhecer as Sagradas Escrituras de Gênesis e Apocalipse, não é somente ter versículos bíblicos na ponta da língua, né? Mas é viver a Cristo, é ter a Cristo como Senhor e Salvador da vida em toda a integridade da questão, né? Então este homem, ele tem um encontro religioso? Tem. Fala-se sobre a questão do pecado dele ou dos seus pais, fala sobre Jesus ser ou não ser enviado de Deus, filho de Deus, e ele mesmo indaga os fariseus. Ele fala também a questão de Jesus ter curado no sábado, né? Então há a religiosidade ali presente nesse encontro. Mas o que mais nós encontramos neste encontro? O encontro definitivo com Cristo é o encontro da salvação, né? Então esse é o encontro verdadeiro, o encontro da salvação. Jesus nesse encontro pergunta para ele: crês tu no Filho do Homem? E ele responde: quem é ele para que eu deposite nele toda a minha confiança, né? E Jesus então se revela a ele: é este que fala contigo. E então ele responde: creio, Senhor. E é este o encontro que todos nós ansiamos uma vida toda, ou aqueles mesmo que nasceram em berço cristão ansiaram por ter um momento de encontro específico com Cristo. É um momento que nós precisamos ter. Se você ainda não teve, é tempo de orar, pedir a Deus, pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, a revelação pelo Espírito Santo de Deus, e revelar a Cristo como Senhor e Salvador, né? Então nós precisamos ter um real encontro com Cristo, onde há salvação de fato, né? Então este homem, ele revela-se salvo quando ele diz: creio, Senhor, creio. Então são um encontro com 3 encontros: um encontro prático, um encontro religioso e um encontro de salvação. Então se você que me assiste, né, você que está ouvindo essa palavra, você precisa ter um encontro de salvação com Jesus. Não basta apenas um encontro prático com Jesus que resolve o teu problema. Não basta apenas um encontro religioso, ritualista, de prestar culto num templo, em hora, em horário marcado, em local marcado. Mas um encontro de salvação, um encontro em que você passa realmente a servir a Cristo em toda a integridade da palavra dele, né? Em toda a integridade de vida. É o que Jesus chama de adorar a Deus em espírito e em verdade. Reconhece a Deus como Criador do céu e da terra, como Deus Todo-Poderoso. Reconhece a Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Reconhece a Jesus como o Filho do Deus vivo, né? O enviado, o Emmanuel, o Deus conosco, o pão que desce do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a luz que ilumina todo homem, o caminho, a verdade, a vida. Reconhece Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida, da minha vida, das nossas vidas. Então esse encontro é o encontro principal registrado aqui pelo Evangelho de João. Um encontro de salvação. Um encontro que nos leva a servir a Deus em espírito e em verdade. Como que nós vemos isso na vida desse homem? Não simplesmente quando ele diz creio, mas quando ele vive isso na prática. Ele já não se importa. Os seus pais sim se importaram com o que os fariseus iriam fazer, com a ameaça dos fariseus, mas ele não se importa. Ele revela a Cristo a eles. Ele fez isso, ele untou os meus olhos, ele me mandou ir lavar, ele me fez ver. Eu já disse isso e repito, ele fez tudo isso, né? Vocês deveriam saber quem era ele, mas ele se revelou a mim. Então a palavra de Deus nos recheia dessa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus ensinada nas Sagradas Escrituras, nesse trecho do Evangelho de João. E que nós possamos olhar para esse texto de um encontro em 3 e saber que a nossa vida também deve ser assim, né? Ter um encontro prático? Sim. Ter um encontro religioso? Também. Faz parte da nossa vida a religiosidade, não o ritualismo, mas principalmente um encontro efetivo de salvação, um encontro com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe no teu lar, que a palavra de Deus encontre guarida no teu coração, que o nome do Senhor seja louvado na tua vida, e que se você teve esse encontro com Cristo, que você possa louvá-lo, bendizê-lo e adorá-lo em todo o tempo. Se você ainda não teve esse encontro com Cristo,
Que a graça de Deus repouse sobre tua vida. Que o Espírito Santo de Deus venha revelar a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. E que queira o Senhor possamos caminhar o caminho da fé para a glória de Deus Pai. Amém? Irmãos, caminhamos para o final do nosso culto. E antes de finalizarmos, vamos orar, entregando ao Senhor este culto. Oremos. Pai amado, em nome, por amor de Cristo Jesus, entregamos ao Senhor e consagramos ao Senhor o nosso culto, nossa adoração. Deus, cantar dos nossos lábios, meditar do nosso coração. Recebe, Deus, toda a nossa oração, nossa meditação, louvor, ó Deus, que prestamos a Ti. Que chegue ao Senhor como um aroma suave, chega aos Teus átrios, ó Deus, como um aroma suave. Pai, nos despede agora para mais uma semana, guarda cada um dos irmãos, irmãs, famílias, guarda-os, protege, os livra de todo mal, de todo perigo, de toda doença, e os provê em todas as suas necessidades, ó Pai. Assim nós oramos, assim nós entregamos o nosso culto ao Senhor hoje para todo sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, finalizando o nosso culto, cantemos o hino de número 400 do Inário Novo Cântico. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certos de fruir as bênçãos que provém do Teu amor. Dá-nos forças, dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, graças nós rendemos pela Tua redenção e teremos jubilosos Tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Amada igreja, recebei a bênção apostólica. Que essa semana seja uma semana realmente abençoada por Deus e que o Senhor seja Deus bem presente na tua vida. Recebei a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável nosso Deus, o Pai, e as bênçãos consoladoras e fortificadoras do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e com todo Israel do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amados irmãos, que a graça de Deus seja sobre todos vós. Tenham todos uma boa semana. Tenham todos um bom restante de domingo. E aí, no vosso lar, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Amém.